Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula dessa sequência aí de várias aulas aí sobre evolução biológica. E na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar aí as evidências do processo de evolução, tá? E as duas primeiras evidências que estão aqui nesse esquema são estruturas que nós já estudamos na videoaula anterior. Então eu vou dar uma repassada bem rápida aqui para vocês, né? Vimos na videoaula anterior que as estruturas homólogas são aquelas que possuem a mesma origem embrionária e, do ponto de vista evolutivo, elas derivam de uma mesma estrutura ancestral. Consequentemente, elas indicam a ocorrência de um processo evolutivo chamado de radiação adaptativa. Então, vimos isso na última videoaula. Esse esquema que está aqui mostra justamente, né, ele ilustra justamente o processo de radiação adaptativa. Então, nós temos uma estrutura presente aqui num determinado ancestral de todos esses animais, né? E aí, todos esses órgãos que tiveram como ancestral esta nadadeira desse ancestral aqui, todos esses órgãos entre si são órgãos homólogos, tá? Então, estruturas homólogas acabam sendo evidências da evolução, indicando um processo evolutivo conhecido como irradiação adaptativa. Já as estruturas análogas são aquelas estruturas que não possuem origem embrionária, né, em comum, possuem origens embrionárias diferentes, porém possuem necessariamente a mesma função. E essa função, ela acontece por conta desses animais acabarem habitando o mesmo local, estarem vivendo no mesmo ambiente. Então, as estruturas análogas, elas indicam aí a ocorrência de um processo evolutivo chamado de convergência adaptativa. Então, nesse esquema, por exemplo, você vê aqui as nadadeiras de um pinguim, de um tubarão, de um mamífero, aqui um golfinho, de um peixe. Eles seriam todos aqui, né, essas nadadeiras seriam estruturas análogas, porém resultantes aí deles estarem todos vivendo no mesmo ambiente, tá? Então, nesse caso, as estruturas análogas são evidências da evolução, porque elas acabam indicando um processo evolutivo aí, a ocorrência de um processo evolutivo chamado de convergência adaptativa. Outra evidência muito importante aí do processo evolutivo são os fósseis. O que seriam fósseis? Fósseis, eles são restos ou vestígios de seres vivos, preservados geralmente em rochas e sedimentos. Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui um fóssil muito conhecido entre os biólogos, né? Um fóssil de um invertebrado conhecido como trilobita. Aqui um fóssil vegetal, né? O fóssil de uma planta, de uma folha. Aqui o fóssil de um inseto, de uma libélula. Aqui uma pegada, né? E aí nós pensamos aqui na ideia do vestígio, porque aqui nós não encontramos nenhum resto efetivamente do animal, mas aqui ficou um vestígio, que é a pegada, que nos ajuda e nos dá informações sobre esse animal, tá? Assim como aqui nós temos um peixe, né? Então nós temos os restos aqui de um peixe, do seu esqueleto. E por que tudo isso aqui? Por que os fósseis representam evidências da evolução? Porque os fósseis justamente nos evidenciam que os seres do passado eram diferentes dos seres atuais. E, consequentemente, se os seres do passado eram diferentes dos seres atuais, isso indica que ocorreram transformações ao longo do tempo, que ocorreu evolução dos seres vivos. Outra importante estrutura que representa uma evidência da evolução seriam os chamados órgãos ou estruturas vestigiais. O que seriam essas estruturas? São aquelas que representam vestígios, daí o termo vestigial, de estruturas que provavelmente tiveram função em um grupo ancestral. Então, por exemplo, no nosso corpo, eu posso citar aqui para vocês 3 estruturas vestigiais bem características, né? Então, aqui no comecinho do intestino grosso, nós temos uma cobrinha aqui chamada de apêndice vermiforme, né? E no caso do ser humano, o apêndice não tem função no processo digestivo, tá? Repare aqui que no nosso embrião essa estrutura é comprida e ela vai acabando aí, ela vai encurtando ao longo do desenvolvimento embriológico. No homem adulto ela é curtinha.
Mas num coelho, por exemplo, essa estrutura é muito longa, comprida e importante aí para acumular bactérias relacionadas à digestão da celulose realizada por esses animais. Então é provável que, por exemplo, se nós considerarmos o ancestral comum do homem e do coelho, provavelmente no ancestral comum desses dois animais, essa estrutura era bem desenvolvida e deveria ter alguma função. Então, consequentemente, ficou um vestígio dessa estrutura no ser humano, por exemplo, tá bom? Então isso aqui seria um exemplo importante, o apêndice. Outra estrutura importante seria o finalzinho da nossa coluna vertebral, o cóccix, né? Então, essa estrutura que representa o finalzinho, aqui está no finalzinho da nossa coluna vertebral, ela representa um órgão vestigial porque representa um resquício de uma cauda que provavelmente existia aí em algum grupo ancestral do ser humano, tá bom? Então, aqui 2 exemplos importantes de estruturas vestigiais. Nessa imagem também vale a pena chamar a atenção para uma terceira estrutura vestigial bem interessante, presente aí no corpo humano, no cantinho dos olhos aqui, que são as chamadas pregas semilunares. O que essas estruturas representam? Para o ser humano, não tem função específica essa prega semilunar aqui. Porém, tudo indica que ela provavelmente seja um resquício evolutivo de uma membrana que recobre o olho de muitos animais. No caso do exemplo que está aqui, seria de uma ave, mas também presente aí em anfíbios, em répteis e muitos outros mamíferos, né? Esta membrana que está recobrindo o olho aqui é chamada membrana nictitante. Isso não é pálpebra do animal. Ela é uma membrana translúcida, meio transparentinha assim, e aí o animal, quando fecha essa membrana nictitante, ele consegue enxergar. E aí, consequentemente, ele acaba sendo muito importante para proteger o olho do animal. Especialmente para animais que estão em ambiente aquático. E aí é importante para proteger, né, na água de infecções e outros problemas que o animal possa ter. E, por exemplo, nas aves é extremamente importante no momento do voo. Aí ela fecha essa membrana, ela vai voar para proteger o olho tanto de micro-organismos, mas principalmente de partículas do ar, de friagem, acaba sendo um excelente protetor. Então, prega semilunar, provável vestígio aí de membrana nictitante. Uma outra evidência importante seria o estudo do desenvolvimento embriológico de diferentes grupos animais. Então, a embriologia comparada poderia nos dar aí algumas informações interessantes sobre a questão da evolução dos diferentes grupos animais. Então, aqui algumas observações que eu fiz para vocês. Nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário de diferentes grupos animais, são observadas estruturas que podem evidenciar o desenvolvimento desses grupos a partir de ancestrais comuns. Então, aqui nós temos um exemplo bem interessante disso. Aqui nós temos o embrião de um peixe, de um réptil, de uma ave e do ser humano. Em todos eles, em alguma fase do seu desenvolvimento, é possível observar uma estrutura aqui, que seriam as fendas branquiais na região da faringe, né? Que no caso dos peixes vão se desenvolver e formar brânquias. Mas que no caso de um ser humano, por exemplo, essas fendas se fecham e vão formar a traqueia, que é uma parte do nosso tubo respiratório, do nosso sistema respiratório. Além disso, também em todos eles é possível se observar aqui uma cauda, né? A questão é, por que todos esses animais possuem essas estruturas na estrutura embrionária? Isso pode ser uma evidência de que todos esses animais, descenderam de um ancestral comum e esse ancestral comum apresentava essas características, por exemplo. E aqui, por exemplo, vocês podem ver um embrião humano de 1 mês com a cauda bem evidente e na região aqui, né, da faringe, as fendas que eu comentei com vocês, que depois se fecham para formar a nossa traqueia. E a nossa cauda, ela acaba regredindo, né, e nós não temos a cauda na fase adulta. Mas na fase embrionária nós temos uma cauda, o que evidencia que nosso ancestral, provavelmente, ele possuía a cauda aí, e aí nós temos isso como um resquício na fase embrionária, tá bom? Por fim, aqui,
eu vou comentar com vocês as evidências que vêm aí da biologia molecular, que eu acho que são bem interessantes da gente perceber, da gente observar, né? Então aqui, ó, observações, né? Observação das semelhanças entre moléculas de proteínas e de DNA. Então aqui vamos pensar nas moléculas de proteína e DNA de diferentes espécies. Então quando nós observamos comparativamente moléculas de proteínas e de DNA de diferentes espécies, nós percebemos que entre algumas espécies essas moléculas são mais parecidas do que entre outras espécies. E aí o detalhe, a observação importante que eu coloquei para vocês, quanto mais parecidas forem essas moléculas entre os seres vivos, maior é o grau de parentesco entre elas. Portanto, mais recente é o seu ancestral comum. Quanto mais parecidas as moléculas, mais parecidas são as espécies entre si. Então, por exemplo, aqui você tem a comparação, né, da hemoglobina, que é uma proteína muito importante, comparação da hemoglobina do ser humano com a do macaco, cachorro, ave, rã e lampreia. E nós vemos aqui quantos aminoácidos diferentes nós temos em relação a esses outros animais. Então, em relação à hemoglobina do macaco, nós temos apenas 8 aminoácidos diferentes. Todos os outros, pense que a hemoglobina é uma molécula com milhares de aminoácidos. Então, apenas 8 dessas milhares são diferentes. Do cachorro, nós temos 32 aminoácidos diferentes. Entre nós e uma ave, 45. Entre nós e uma rã, 67. Entre nós e uma lampreia, que é vamos dizer assim, um vertebrado bem primitivo, 125. Ou seja, nós temos um parentesco evolutivo muito mais próximo aí com o macaco, né? E o nosso ancestral comum é muito mais recente do que em relação ao cachorro e principalmente em relação à lampreia, tá bom? E nesse outro exemplo que está aqui, nós vamos comparar o DNA do ser humano com o DNA de outras espécies que estão aqui, tá? Então, comparado com o DNA de um chimpanzé, nós temos 98,4% de semelhança com esse DNA. Ou seja, nós temos um ancestral comum bem recente. Em relação ao gibão, que é um outro tipo aí de macaco, nós temos 94% de semelhança em termos de nossos DNAs. E assim por diante, né? Observem que todos esses animais que estão até aqui são primatas. Nós temos aqueles primatas que são menores, pequenininhos, aí, Tárcio, Loris, Gálago e Lêmure, que são os primatas, né, primitivos, aí, vamos dizer assim, os primeiros primatas que surgiram. E em relação ao Tárcio, nós temos 65% de semelhança, mas a um Lêmure nós já temos menos de 50%, 47%, tá? O que indica que nosso ancestral comum com o Tárcio ele é bem mais recente do que com o Lêmure. Por fim, aqui nós temos o camundongo, 21, o ouriço, 19, e uma galinha, por exemplo, nós temos apenas 10% do nosso DNA compartilhado, o que indica que nosso ancestral comum com a galinha é muito mais antigo, né? Nós temos um parentesco evolutivo muito mais distante com a galinha do que com o chimpanzé ou o gibão, por exemplo, tá bom? Pessoal, com isso finalizamos essa videoaula das evidências. Deem uma repassada geral. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, me procurem e me perguntem, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.